Hoje tem trilha sonora de novo. Já escolhemos nossa substituta de Handmaid's Tale e é Sharp Objects, ou Objetos Cortantes aqui no português do Brasil. Português de Portugal é Objetos Cortantes. bagulhos afiados. Objetos Cortantes é a nova minissérie da HBO que estreou dia 8 de julho. Um mês depois do meu aniversário. 6 dias depois do meu. É baseada no livro de mesmo nome da Gillian Flynn, que é autora também de Garota Exemplar e algumas outras obras. A série é estrelada pela Amy Adams. Ela vem numa sequência de bons trabalhos. Fez A Chegada, Animais Noturnos e em Objetos Cortantes ela interpreta a Camille Pricker, que é uma jornalista alcoólatra. E será uma redundância isso? Jornalista alcoólatra? Sinopse em 10 segundos da série. A Camille é enviada pelo editor Frank, do jornal onde ela trabalha, para a cidade de Wind Gap, que é onde ela nasceu e cresceu, para investigar e construir uma história sobre assassinatos de crianças mulheres. Na verdade, quando ela foi, era só uma menina que tinha sido assassinada e outra desaparecida. Verdade. A direção dos 8 episódios dessa temporada está por conta do Jean-Marc Vallée, que é um diretor francês. Ele dirigiu o filme Wild, que é protagonizado pela Reese Witherspoon, e ele também dirigiu o Clube de Compras Dallas, que é aquele filme muito bom com o Matthew McConaughey. E ele também dirigiu Big Little Lies, que é um outro fenômeno da HBO. Camille é uma personagem muito sombria e complexa, isso já é suficiente pra gente gostar dela, mas também ela é uma personagem feminina num papel que majoritariamente é interpretado por homens. É aquele clássico jornalista, meio gênio e bastante complicado, que tem vícios. A própria Gillian Flynn, que é a autora do livro, disse na entrevista que ela queria justamente uma personagem que já havia sido visto e revisto, e mais revisto ainda na literatura, no cinema e tudo mais, que é esse cara, né, um jornalista doidinho, meio fora da casinha e tal, mas interpretado por uma mulher, na figura de uma mulher. E é uma inversão de gênero que funcionou muito bem, na nossa opinião, nessa série. Porque a gente já viu que só inverter o gênero não é sinônimo de que vai ser bom, né? Aí 8 mulheres pra provar. E ela teve dificuldade para lançar esse livro porque os editores liam e falavam: nem homem nem mulher vai querer ler uma história de uma mulher que não tem a jornada do herói. Ela lançou justamente numa época, em 2006, que ainda era mais complicado ter esse tipo de quebra na literatura feminina. Wind Gap, que é a cidade onde se passa a trama, é uma cidadezinha no Missouri, no interior do Missouri, e a própria Gillian Flynn tem bastante familiaridade com isso, porque ela cresceu no Missouri, no interior do Missouri. E como toda cidadezinha do interior, ela traz vários problemas. O Missouri não é um estado que fica muito ao sul dos Estados Unidos, mas ele conserva algumas características típicas desse sulismo, né? Forte vínculo com o escravagismo, por exemplo. É um estado que dependeu disso no passado. Isso se reflete na trama, né? A gente vê uma das personagens que é a empregada da casa, ela é totalmente caracterizada como se fosse uma escravinha mesmo, né? Ela tem um uniformezinho e tá naquela família toda de gente branca e tudo mais. E desde muito tempo que a gente percebe que ela conhece. Aquela coisa de, já é da família. Eles vêm de uma cultura muito conservadora, né? De grandes famílias e que tem que manter muito as aparências fora de casa, mesmo que dentro de casa seja completamente diferente. Então já tem toda uma característica essa região e essa cidade, o Wind Gap, para compor a história. O Missouri, ele é uma espécie de Vale do Paraíba dos Estados Unidos. Um beijo para os lorenenses. E além dessas características mais gerais da região, ela tem que lidar com os próprios problemas dela e da família dela. Como a gente falou, ela já é alcoólatra. Ela sofre de um transtorno de automutilação, que até daí que vem o nome da série. You sure Mama won't notice we're gone? Better hope not. Wind Gap é primordial para a narrativa, pelo menos para mim, assim, né? Eu não sei se por ter crescido no interior também, minha adolescência foi toda no interior, no Vale do Paraíba, inclusive. É muito familiar toda essa história. A família rica, que tem uma fama grande na cidade, a indústria que domina a cidade, no caso de Wind Gap é uma indústria de criação de porcos e abatedouro de porcos, que faz a cidade prosperar. E essa coisa dos rituais públicos, né, de parecer uma coisa lá de fora, e as fofocas, e o tempo inteiro todo mundo fica falando um do outro, mas ninguém assume isso. Quando vai no velório ou quando vai
na missa, ou quando vai num evento público, todo mundo parece ser muito gente boa, né? São cidadãos de bem, todo mundo muito educado, muito polido, e na verdade não é nada disso. Eu acho muito legal essas narrativas que trazem cidades como foco, assim. Wind Gap, Twin Peaks é um outro exemplo, vai ter Castle Rock daqui a pouco, né, do Hulu. Principalmente quando é assassinato, né, que é uma coisa que choca a população, fica todo mundo com medo, muda toda a rotina das pessoas. E você vai descobrindo, aquilo é tipo quase uma metáfora, né, o assassinato. Você vê Twin Peaks era isso, né? E agora a gente tá vendo o Sharp hoje, provavelmente tem um pouco a ver com isso. Descobrir os segredos de cada Exatamente. pessoa. Eu me identifico com o tanto que as pessoas bebem, porque a mãe dela, a Dora, critica, fala, você já tá bêbada, não sei o que, mas toda hora que olha ela tá com um copo na mão. Falta o entretenimento, as pessoas só vão pro boteco. Make us one of this. Double. Meal Preaker. Um outro fator que nos chamou muita atenção e que é primordial na série também, até por conta do próprio diretor, que já falou que é um apaixonado por música, e a trilha sonora é ele que faz, ele diz que ele é o DJ, ninguém encosta nessa parte, é a trilha sonora e as músicas. Ela quase 100%, eu não sei se eu posso afirmar que 100%, mas quase 100% ela é diegética. Quer dizer, ela está sempre na tela. Não que diegético se refira especificamente à música, a gente pode falar disso depois, em outro momento. A gente só escuta música quando tem alguém escutando música dentro da narrativa. Your editor. Did he? Yeah, I'm here about Natalie Keene and that other little girl. A partir daqui a gente vai ter alguns spoilers. Spoilers! E nós vamos comentar um pouco das nossas impressões dos 2 primeiros episódios. Alerta de spoiler! Vanish, que é o primeiro episódio, Piloto. é um episódio de apresentação dos personagens. Dentre os vários que a gente conhece, a gente vai ver a versão Camille adolescente e adulta. E a gente ficou meio impressionado com a semelhança entre a Amy Adams e a Sophie Lillis. A gente ficou pensando se é a montagem que facilitou essa semelhança, se realmente elas parecem. Esse período da Camille como adolescente parece ser o período definidor da trama, assim, né? Parece que algo aconteceu no passado, além da morte da irmã dela, que traumatizou ela profundamente a ponto dela se afastar da cidade. Ela parece que carrega também uma fama, né, dessa cidade, de coisas que aconteceram e que provavelmente a gente vai desvendar ao longo dos episódios. O que ajuda mais uma coisa para ela não querer voltar para lá. Outra coisa que é muito marcante nesse episódio, já é a terceira vez que a gente fala disso, que é a gente é apresentado ao alcoolismo da Camille também. Pra mim, deu um certo mal-estar do tanto que ela bebe, assim, não tô acostumada, eu acho. É que ela é aquele tipo de alcoólatra que não é tipo... Não apresenta sinais. Exatamente. De alcoolismo. Ela tá meio que no estágio de embriaguez permanente, assim. Ela tá sempre bebendo, como se ela tivesse tipo efeito rebote, você fica bebendo pra não ter ressaca e tudo mais. Ela tipo bebe o dia inteiro. É como mesmo. se tivesse me dando a ressaca de ver o tanto que ela bebe. É impressionante também como o tempo inteiro as pessoas estão bebendo na série, o tempo inteiro mesmo, assim. Ela chega em casa, a mãe dela oferece um drink. Aí acorda, a mãe dela toma um treco. No velório. No velório tem um banquete e tem bebida pra caramba. Intrepid. Do your worst. Bob Nash, John Keene. The suspect's wife. Só na última cena do primeiro episódio que a gente vai ver as cicatrizes que ela tem de automutilação. E acaba com uma cena muito bonita. É estranho, né? Porque é uma coisa bem triste. Mas o Vanish escrito na pele dela. Que é muito sutil na pele. São cicatrizes que ficam altas, assim, né? Então já tá cicatrizado e tal. E aí dá pra sacar algumas, assim, tipo, escrito mãe, abril, são várias, como se ela estivesse expurgando, né, coisas, memórias, traumas na pele mesmo. Uma coisa muito genial é que não fica só na pele dela essas palavras. A série utiliza isso de uma maneira muito impressionante. É como se elas ganhassem forma fora do corpo dela. Tem algumas que claramente são alucinações, porque elas mudam as palavras. Você vê em uma cena está escrito uma coisa, quando volta a cena está escrito outra. Ou apagou, né? Ou sumiram. A série, pelo que deu pra sacar, vai se passar inteira sob o ponto de vista da Camille. Não necessariamente é em primeira pessoa, mas as coisas só acontecem, a narrativa só se desenvolve quando ela tá em cena.
não tem trama paralela se desenvolvendo. A gente não fica acompanhando o que está acontecendo na família do fulano enquanto ela está resolvendo outra coisa. E é interessante você ter falado que as coisas acontecem em volta dela, porque a segunda menina é encontrada quando ela está presente. E é um recurso que é muito utilizado nesse tipo de história, que é o jornalista começar a se envolver até para resolver o crime. E o editor dela, numa das ligações, fala: não é pra você resolver o crime. Eu achei isso uma cutucadinha nesse gênero de... Essas palavras se conectam diretamente com isso, né? Como o tempo inteiro a gente está dentro da cabeça dela, como se estivesse dentro da cabeça dela, então o tempo inteiro a gente não sabe se é alucinação, se é real, o que ela tá vendo, o que ela não tá vendo de fato. Pro espectador isso é muito divertido, não sei se pode falar essa palavra, né? Porque a série é bem intensa. É legal, né? Mas a gente fica procurando e às vezes encontra uma palavra ou outra ali. E também pelo fato de a gente não saber o que é real, o que não é. Por exemplo, o moletom que ela vê no segundo episódio da menina da Nera ali, que morreu. Tá escrito uma expressão que facilmente teria no moletom de uma adolescente, mas será? E ela conta pro editor, né? Engraçado isso. Mas a gente não sabe se tava lá mesmo. A expressão é whatever, só pra deixar claro, né? Que é... tanto faz. Tem outras palavras também que vão aparecendo nesses 2 primeiros episódios. Por exemplo, o carro dela, quando aparece sujo, e logo depois aparece, e que dá nome ao episódio, né? O segundo episódio se chama Sujo. E que também se conecta um pouco com o que é essa história da Camille, porque não fica muito claro ainda, não está muito claro ainda, mas dá para perceber que tem uma coisa ali de um comportamento não muito aceito naquela sociedade conservadora, né? Então a sujeira tem um pouco a ver com isso. A porta do carro dela, que uma hora está escrito sagrado, outra hora está escrito... cicatrizado, não, é scare e sacred. Assustado. Assustado e sagrado, são 2 palavras que aparecem quase que em sequência, né? Tipo, uma hora que ela abre, a outra que ela fecha a porta, e que é bastante interessante também. A parte da baia dela no trabalho, né? Que é o ESC, que inclusive é escrito com taxinha, tipo, um monte de taxinha que forma ESC, que é pergunte, e que tem tudo a ver com o trabalho dela e tem a ver com as coisas da cidade também, né? Ela tá, afinal de contas, investigando e criando a história. E é curioso porque ninguém parece realmente falar o que quer dizer, né? E ela também não pergunta diretamente as coisas que ela quer perguntar de fato, né? Tem 2 passagens muito interessantes. Uma quando ela, logo no primeiro episódio, quando ela chega e tá conversando com o delegado, e aí fala assim, você tá querendo perguntar isso, né? Uma outra é com o pai da primeira menina, que já tá assassinada quando ela chega na cidade, que é a mesma coisa, ela vai tipo criando uma aproximação, e aí o cara fala, você tá querendo dizer isso? E ninguém fala exatamente o que quer, o que pensa, ninguém exprime de verdade, né? É tudo contido. E aí fica as coisas ambíguas, os subtextos, as palavras não ditas, né? Que às vezes é até mais importante do que o que foi dito de fato, né? Enfim. O Dirty, o segundo episódio, ele se passa todo dentro do universo do velório. Não é inteiramente no local, porque a câmera sai e a gente acompanha ela. Outra coisa muito interessante de Objetos Cortantes é essa relação temporal. Ele é muito distendido. Ele pelo menos até agora, os 2 primeiros episódios aconteceram de fato em 2 dias. Então ela chega, acontece algumas coisas, no segundo episódio as coisas que acontecem no primeiro se desenrolam. Esse tempo ele é muito dilatado e é muito interessante acompanhar isso, né? Porque é como se é quase um tempo real, digamos assim. Obviamente vocês entenderam o que eu quis dizer, porque o episódio não tem 24 horas. Eu tava pensando numa coisa aqui sobre acontecer só com ela. Tem ela e tem o detetive, porque ele arranca o dente do porco sozinho, ele conversa com o cara, arruma uma gravata sozinho. Acho que só os 2 tem momentos sozinhos. Eu tinha esquecido disso, é verdade. Uma coisa que é muito bem feita em Objetos Cortantes é a edição. Tem uma nebulosidade entre o que é memória, o que é real, e às vezes a gente se pega até meio confuso. É muito bem feito isso. Até entre o que é a alucinação também. A gente não sabe o quão deturpada tá a mente da Camille, né? Por ela ter voltado desse hospital, a gente não sabe quanto tempo que é, mas também ela vive, como a gente falou, o tempo inteiro embriagada. Tem muita repetição, não só com referências a essas memórias e essas alucinações, como elementos da cena. Então, o ventilador, por exemplo, é um treco que aparece onipresente
o tempo inteiro. Há umas figuras, umas imagens pornográficas que ela vê numa cabana que ela entra quando ela era adolescente, a Camille entra quando ela era adolescente, que também se repetem o tempo inteiro durante essas visões, essas lembranças e tudo mais. O segundo episódio começa com uns recortes assim, né? Eu acho que tem até um ventilador. Tem um ventilador. Até é legal você falar de recorte, porque também um outro aspecto é o que a gente falou da montagem hip hop. Todo mundo vai lembrar do Requiem para um Sonho, né? Que é um filme que consagrou, também não sei se foi com o Darren Aronofsky que surgiu, provavelmente não, que é essa coisa rapidinha, né? Tem cortes rápidos de uma ação acontecer. Então ela fecha o porta-malas do carro, de repente ela tá acendendo cigarro, daí ela tá no volante e ligando o rádio. Também um ritmo que acaba contribuindo para essa nebulosidade, né? Essa confusão de o tempo inteiro as coisas estão meio assim, né? Fluido e tudo mais. Eu achei o segundo episódio com cenas gráficas mais fortes. A menina morta, aí mostra o dente dela, a falta do dente, né? O porco, até a mulher lá de branco me deixou um pouco impressionada. Eu achei esse momento muito tenso. Eu até sonhei com isso, gente. Misturei Handmaid's Tale com a mulher de branco lá do... Tem uma pequena dose até de terror mesmo, né? Que Sim, aquela figura bizarra. Eu fiquei muito assombrada. Não, é bem grotesco mesmo. Ela é até um pouco naturalista mesmo, né? A gente falou disso no Alienista. Por falar em porco, o bicho é primordial para a narrativa de Objetos Cortantes. A cidadezinha, o Indie Gap, depende da criação de porcos e da indústria de porcos para sobreviver. Então a cidade prospera através disso. O porco tem um simbolismo muito grande na cultura, principalmente sobre aspectos religiosos. A gente vai lembrar de várias passagens da Bíblia que dizem para não se misturar com porcos. Não dê pérola aos porcos. Acho que exatamente. Isso é da Bíblia. Isso é da Bíblia, vira um ditado popular, mas tem na Bíblia. Na religião cristã, a imagem do porco, a figura do porco, ela é muito associada com impureza e com sujeira e com coisa que você não deve querer ser ou se juntar, né? Enfim. Tanto que há algumas práticas religiosas que proíbem o consumo de carne de porco. Eu não vou citá-las porque eu não sei de nome e posso cometer alguns pecados aqui. Pode ter a ver com o surgimento do mundo, né? Como Deus criou o mundo. Ele cria a partir de lama, de lodo, de coisas amórficas, e isso remete um pouco à figura de onde o porco vive, que é um lugar sujo, um lugar, né? Tipo a lama, o lodo e tudo mais. Isso é uma possível interpretação, tem várias outras. Essa coisa da sujeira, da impureza, permeia esse imaginário sobre o porco. Mas, por outro lado, o porco também é uma figura exaltada em algumas outras culturas. Na Grécia, por exemplo, havia sacrifícios em que eles ofereciam porcos aos deuses. Ou seja, você não oferece um bicho, um animal, uma oferenda a Deus se você não considera aquilo importante ou bom. Na China, ele era uma figura que representava prosperidade e riqueza, porque ele tem essa figura gordona, né, cheia de gordura e tudo mais, e se procria muito facilmente. Daí também vem a ideia do porquinho, uma das ideias do porquinho. E isso é sério. O porco tem um certo simbolismo vinculado à riqueza e à prosperidade. Inclusive a gente tem um ali. Essas duas interpretações da figura do porco, da imagem do porco, tem tudo a ver com a cidade e com a personagem da Camille. Você tem uma personagem que muito provavelmente tem alguma coisa do passado, e aí eu acredito que seja algo relacionado a comportamento sexual, que não é aceito naquela sociedade, uma sociedade extremamente conservadora, e eu acho que tem a ver com o afastamento dela da cidade, da família. Então você tem essa coisa do porco como essa impuro, sujo, né? Um comportamento considerado sujo, considerado impuro. E você tem uma cidade que literalmente prosperou por conta do porco. A família dela também cria porcos. E ela fala isso, deixa isso claro. Então é uma família importante porque criava porcos e os porcos são a base da economia de Indie Gap. Então esses dois simbolismos são muito interessantes para analisar a obra também, né? Vamos ver como é que vai desenrolar ao longo dos episódios. Tem uma cena do segundo episódio que é o detetive arrancando os dentes do porco para saber qual era a força que tinha que utilizar. E eu falei, não, mas que viagem. Aí você lembrou que a fisiologia é um pouco parecida com a do ser humano. Você tem o tatuador, por exemplo, testa em pele de porco. O porco é um animal que tem pele sem pelos, por exemplo, como os humanos, né? Parte da pele sem pelo. Há corações transplantados que eles utilizam pele de porco, né? Acho que é válvula de porco. Isso, né? válvula. Que se parece e tudo mais. Inclusive tem pesquisa genética mostrando algumas similaridades e tudo.
É bastante interessante, assim, é muito legal. Aula de porco que teve aqui hoje. Deu até vontade de comer um torresminho. Bom, quem quiser saber mais sobre porcos, me liga, eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição. Pra dar uma fechada, a gente já falou demais. Tem outra coisa que é bem interessante, que a gente já conseguiu perceber nesses 2 primeiros episódios. São momentos, breves momentos, ações que não parecem ter tanto significado assim, mas quando a gente para pra pensar, eles têm algum significado sim. Vou dar alguns exemplos. O fato da mãe da Camille, a Adore, ter mania de tirar os cílios e a todo momento isso está se repetindo. A gente faz uma pequena relação com a Camille se automutilar, que isso também é um tipo de transtorno parecido. Tem nome, né? Tem tricotomia, uma coisa assim. É um nome muito grande e bizarro. Tem também no segundo episódio, quando a Camille vai cortar uma maçã e a mãe tira tipo, as facas dela. É uma coisa muito breve, muito simples, mas que na hora a gente faz relações com a história. Aquela senhora que tá tirando os cartazes da menina que foi achada morta, é de uma delicadeza, e a mulher fala que não tem coragem de jogar os panfletos fora. Tem uma coisa muito legal dessa atitude da mãe dela, a Adore, que é, enquanto a Camille externaliza as frustrações, os traumas, os problemas que ela tem no próprio corpo, né, se mutilando, a mãe dela é meio introspectivo, né, é um jeito também de externalizar raiva, tensão e tudo mais, só que não fica, não fica claro, né, não fica exposto, ela tira o cílio. Ninguém fica vendo aquilo. O que tem tudo a ver com essa coisa da cidade, né, dela o tempo inteiro não transparecer nada. A mãe da família, a mais velha, ela esconde, ela quer ser perfeita e ela meio que acha que é perfeita, só que no fundo ela sofre. A Camille já é uma geração que vem depois, que ela tem vários problemas por causa disso. Ao mesmo tempo que ela não tá muito ligando, né, tá meio foda-se e foi embora, ela tem os demônios dela por causa disso, por causa dessa sociedade que quer que ela seja de um jeito que ela não é. E já vem a terceira geração, que é a irmã dela. O que ela faz? Ela é do jeito que querem dentro de casa e de fora do jeito que ela quer. Enfim, Objetos Cortantes, nova série da HBO, aparentemente é muito legal. Os 2 primeiros episódios são muito sensacionais. A gente adorou, a gente aprovou, vale a pena assistir. Os episódios vão ao ar na HBO todo domingo às 10 horas da noite. São só 8, fique esperto que daqui a pouco já tá acabando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like pra gente saber. E se inscreva no canal pra gente continuar fazendo mais vídeos. Até o próximo. Tchau!